Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui com o professor Maciel e vamos estudar a semana da lição. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, por saber que o Senhor nos dá palavras, que o Senhor nos coloca em condição de humildade para tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, nossos trabalhos e todos aqueles que estão ao nosso redor para que possam estar cada dia mais perto de Ti. Fica conosco, nos abençoa, nos perdoa. É o que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos começar com o sábado, que o tema para vocês. O verso para memorizar se encontra em Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. O tema de sábado, Paulo, ele apresenta princípios para a convivência cristã. Assim como uma família precisa de amor, respeito e cooperação para funcionar bem, a igreja também precisa desses valores. A mensagem principal é que nossos relacionamentos devem refletir o caráter de Cristo. Agora vamos ver a opinião do professor. Temos que ser cuidadosos com nossas palavras. Temperada com sal. Uma comida temperada com sal, ela tem mais sabor. Então, temos que ter cuidado com nossas palavras. A semelhança entre administrar um negócio e cuidar de um lar, às vezes ambas, o contexto, são necessários princípios básicos, como consenso sobre os valores, conversar sobre os valores que a gente tem, clareza de meta, o objetivo compartilhado e a responsabilidade individual. Cada um na família tem uma responsabilidade. E se a gente for fazer junto com aqueles que estão ao nosso redor, tudo vai ficar mais fácil. O mesmo princípio se aplica à igreja, que é essencial e é como uma família ampliada. A igreja é uma família com vários membros e todos têm suas responsabilidades naquilo que for fazer. Então, pessoal, revisamos o sábado, agora vamos para o domingo, que o título é Marido e Esposa. Paulo, ele ensina que o casamento cristão, ele deve ser baseado em amor e respeito. A esposa, ela é chamada a respeitar o marido, e o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor é sacrificial, cuidadoso e fiel. Quando o marido e a esposa vivem em diálogo, respeito e cooperação, o lar ele se torna um ambiente de paz e harmonia. Agora vamos ver o que é que o professor tem para nos falar. Domingo há várias instruções para o lar cristão e aparece no Novo Testamento. Um casamento cristão é marcado por reciprocidade, como mostra lá em Efésios 2, Efésios 5, 21 a 33. Diálogo. O casal tem que conversar, tem que saber as ideias de um e do outro. Está em 1 Pedro 3,7. Tem que se ter cumplicidade, como diz Romanos 12,10. E harmonia. Como é bom ter um lar harmonioso, um lar feliz. À medida que o casal caminha com cooperação, aprendemos a ouvir, a ceder, a servir um ao outro. E o casamento se torna fortalecido, com confiança, e se torna um lar de paz e segurança e alegria. Como é bom ter um lar harmonioso, poder querer voltar para casa depois do trabalho. Bom, pessoal, revisamos o domingo. Agora vamos ver segunda-feira, que o tema é pais e filhos. A família tem um papel essencial na formação espiritual dos filhos. A Bíblia ensina que os filhos devem obedecer aos pais. Os pais não devem provocar ou desanimar seus filhos. Os filhos precisam aprender sobre Deus por meio do ensino e do exemplo dos pais.
Quando a família busca a Deus, os filhos têm mais chance de permanecer firmes na fé. Vamos ver agora a opinião do professor. Filhos precisam ser amados e ser valorizados pelos pais. A Bíblia ensina 4 passos para a criação dos filhos. Ensinar constantemente, que diz lá em Deuteronômio 6:7, que diz que ensine seus filhos constantemente, de dia e de noite. Ser exemplo coerente. Os pais são os maiores exemplos do filho. Se o filho vê o pai fazendo algo bom, ele vai seguir aquele caminho. E eles são guiados pelos ensinamentos dos pais e da disciplina amorosa. Temos que disciplinar nossos filhos. Se eles saem da coisa errada, por que não ensiná-los a fazer a coisa certa? Condições cristocêntricas. Temos que levar nossos filhos a Cristo, como ele diz: vinde a mim, os pequeninos. Temos que levar nossos pequeninos a Cristo. Temos que mostrar Cristo a eles para que eles possam viver uma vida de comunidade conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Ensinamos nossos filhos a viver perto de Cristo, a viver aquilo que a Bíblia nos pede, e não vamos passar dificuldades mais tarde. Ele disse: lembra, ensina teu filho quando ele estiver jovem, para que quando ele crescer ele não esqueça os princípios que foi ensinado. Então temos que ter cuidado, temos que disciplinar nossos filhos e amar. Eles têm que saber que são amados e valorizados por nós. Então, pessoal, agora vamos ver o tema de terça-feira: relações de trabalho. Paulo, ele ensina princípios para o trabalho. Mesmo falando sobre escravos e senhores na época, o princípio vale para hoje também. Trabalhar com honestidade, fazer tudo como se fosse para o Senhor e tratar as pessoas com justiça. Vamos ver agora o que é que o professor tem para nos dizer. Em Colossenses 3, 22 a 25 e o verso 4:1, Paulo apresenta princípios para uma relação entre o trabalhador e aquele que emprega. O empregado deve ter integridade, ser íntegro naquilo que faz, excelência naquilo que faz, fazer tudo na perfeição, ter consciência cristã. O empregado tem que ser cristão em tudo aquilo que vai fazer. E a responsabilidade pessoal. Os empregadores têm seus princípios, que é a justiça, tratar todos de forma justa e permanecer justo com aqueles que fazem o seu trabalho. Ser humilde e ter a responsabilidade espiritual. Mesmo se não concordamos com o contexto cultural ao está falando de escravos, temos que levar para nós hoje os mesmos princípios que foi falado no Antigo e no Novo Testamento. Pessoal, temos agora o tema de quarta-feira: orando um pelos outros. Paulo, ele destaca a importância da oração. Ele ensina que devemos orar continuamente, orar com gratidão, orar um pelos outros e pedir a oportunidade para anunciar o Evangelho. Vamos ver agora o que é que o professor tem para nos falar. É exatamente isso que o Colossenses está falando, né? Não se canse de orar, persevere nisso. Esteja vigilante, lembre-se de ser grato. Gratidão é a palavra. Temos que ser gratos em tudo. E a lição fala que temos que abrir porta para a pregação da palavra de Deus. Temos que buscar aqueles que não conhecem a Cristo. Temos que pregar o evangelho e buscar aqueles que estão distantes de Deus. E para isso aconteça, temos que orar. Temos que estar junto com o Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo venha transformar nosso coração. Quando oramos, estamos nos fortalecendo na fé, estamos buscando força para aqueles que não conhecem ou aqueles que estão fracos na fé.
Então a oração não só faz bem para o outro, mas faz bem para mim também. Então temos que estar perseverando em oração e buscar a força para aquele que não tem. Então, pessoal, vamos agora para o tema quinta-feira. Sábios no modo de agir. O cristão precisa agir com sabedoria diante das pessoas. Paulo, ele ensina duas coisas importantes. A primeira, devemos viver de maneira que representa bem a fé cristã. E a segunda, nossas palavras devem ser agradáveis e cheias de graça. Isso significa falar com respeito, bondade e sabedoria. Vamos ver agora o que é que o professor tem para nos falar. Para saber como responder as palavras certas no momento certo, a gente tem que estar com o Espírito Santo. É ele que nos mostra a palavra certa, o momento certo e o propósito cristão. Então temos que estar unidos com o Espírito Santo. Como a lição está falando de comunidade, temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Só temos amor se estivermos com Deus. Só temos a sabedoria se estivermos com o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos guia a falar a palavra certa, a palavra com sal, como a lição fala anteriormente. E se estamos preparados, se estamos junto com Ele, vamos saber o momento, a palavra e o momento exato de falar tudo isso.